Mais um vídeo aqui para o canal das Edições Cristo Rei. Para você que está me vendo pela primeira vez, eu sou o Guilherme Ferreira, fundador da editora e responsável por ela, junto com a minha esposa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A proposta do canal é semanalmente refletir por 10 a 15 minutos sobre algum tema vinculado a algum dos livros do catálogo da editora. Eu fundei a editora há 15 anos, em 2011. A proposta dela é publicar livros sobre a fé católica ou temas que estão relacionados à fé católica, direta ou indiretamente, história, filosofia, história da igreja, vida dos santos, etc. Este é o 6º vídeo que eu gravo aqui para o canal. Se você quiser assistir o da semana passada, sobre a Cristiada, ou Guerra dos Cristeiros, eu recomendo. Este ano são 100 anos, nós celebramos aí os 100 anos do início da Cristiada, este evento que foi muito marcante para a história do México e para a história da igreja, particularmente da igreja latina como um todo. Muitos mártires, muitas histórias emocionantes, inspiradoras. Nós vemos neste evento como que o mundo odeia a igreja, e nós vemos também neste evento como a fé iluminando e inflamando o coração das pessoas pode nos dar diversos atos de heroísmo. E no vídeo de hoje, como eu havia prometido, eu gostaria de falar sobre um livro, um tema tratado por um dos grandes personagens da Cristiada, que é o beato e mártir Anacleto González Flores. Anacleto, para quem não sabe, foi um dos principais líderes da Cristiada. Ele coordenou a União Popular de Católicos. Ele foi um dos estrategistas responsáveis por coordenar também os boicotes. Anacleto foi casado, morreu jovem, com 30 e poucos anos, era formado em Direito, era advogado, era professor, jornalista, ensaísta e articulista. Nos deixou vários artigos publicados em jornais na época, textos muito inflamados, muito inspiradores. Ele escrevia num estilo difícil de imitar, que é o da prosa poética. A prosa poética é muito utilizada pelo Papini. Eu acho que eu comentei isso no outro vídeo também. E é um estilo de escrita complicado porque a prosa, quando ela tem muitos elementos da poesia, ela facilmente fica brega, né? Por exemplo, quando tem muita rima na prosa, o uso frequente de imagens, né? O uso de imagens ele pode facilmente ficar muito brega se a pessoa não souber trabalhar as metáforas. E o Anacleto, ele tinha um verdadeiro dom para escrever dessa forma, né? Então ele tem imagens muito bonitas, muito inspiradoras. E num de seus livros, ele escreveu poucas coisas, né? A maioria dos textos dele são os artigos de jornal ou revista. Num de seus livros, chamado Tu Serás Rei, que é este livro aqui. Tu serás rei. O tu aqui é cada um de nós, né? O tu aqui é cada um de nós. A ideia dele é escrever de modo a conclamar o leitor a assumir um compromisso para sair da mediocridade, da pusilanimidade e do desânimo. Porque ele viu um pouco disso na época da Cristiada, na perseguição aos seus irmãos, aos seus compatriotas. Ele viu isso em parte da juventude e ele quis, de forma muito veemente, conclamar essas pessoas para saírem desse marasmo. Mas mais do que enxergar essa característica nas pessoas, nos seus contemporâneos, nas pessoas da sua época, ele via essas características também em toda a fase da igreja, em toda etapa da história da igreja em que ela sofria perseguição, né? Ele olhava para a história da igreja como um todo e em como os apóstolos e tantos missionários e séculos de expansão da igreja por meio do exemplo, da pregação, da palavra, da filosofia, do testemunho do amor, da caridade, etc. Como os católicos
conquistavam geração após geração e como muitas vezes também se deixavam ser conquistados pelo mundo e acabavam sendo derrotados. Mas é claro que a gente sabe que mesmo a morte do católico, o martírio, né, que é a morte mais extrema que um católico pode sofrer, o martírio é uma vitória. Né? Aos olhos do mundo ele é uma derrota, mas aos olhos de Deus é uma vitória. E o próprio Anacleto foi mártir. Né? O relato do martírio dele é muito impressionante. Eu vou ler alguns trechos para vocês daqui a pouco. E aí, com este livro, ele quis oferecer para o leitor alguns critérios, algumas orientações, algumas ferramentas sob um estilo, assim, é quase como se fosse um discurso. Né? Realmente dá para a gente imaginar ele falando conosco. E logo no início ele já entra assim, como eu costumo dizer, com o pé na porta. Né? Aqui no capítulo 1, este livro, ele diz o seguinte: este livro pretende ser um livro de juventude em seu sentido mais intenso e fecundo, isto é, um livro de ousadia cristã. Porque na base de todas as derrotas que sofremos e carregamos nas costas, há um imenso lastro de pusilanimidade e desânimo. Então, essas palavras são muito marcantes, né? Pusilanimidade e desânimo. Pusilanimidade e desânimo nas vidas doentias e raquíticas dos indivíduos e uma inegável e desesperante prostração espiritual na vida pública. Então, a tese dele é: se as coisas vão mal para a igreja, para os católicos, é culpa dos católicos. No plano humano, eu digo, né? Claro que existe o plano da providência divina, mas no plano humano, muitas vezes por omissão, por desânimo, por falta de compromisso com o próprio evangelho, por falta de ousadia. E aqui é interessante porque muitas vezes palavras sobre juventude, né, costumam às vezes ser muito... A coisa pode ficar facilmente brega, né? Mas o capítulo dele sobre juventude é belíssimo, é extraordinário. E ele, associando, né, a figura de Nosso Senhor com esse jovem por excelência, né, aquele que deteve a juventude por excelência, mas no sentido elevado da palavra, é belíssimo. E aí, toda a chave de leitura do livro é a imagem de Cristo como um forjador. Tem um capítulo que chama justamente O Forjador. Né? E é justamente essa imagem que a gente tentou traduzir aqui com a capa do livro. Cristo como alguém, um ferreiro, que está forjando uma espada. E essa espada é cada um de nós. E esta forja, ela muitas vezes vai ser dolorida, assim como é o processo de forja de uma espada. Né? Ele tem que ser feito no fogo alto. O ferreiro tem que golpear o ferro para tirá-lo, para moldá-lo, né? Tirá-lo de determinada posição. E assim, era assim que Anacleto via a ação do Cristo nas nossas almas, na medida em que nós cooperamos com essa ação forjadora do Cristo, né? Do Cristo forjador. Então é uma imagem belíssima, vale muito a pena meditar sobre ela, e ela tem uma conexão direta com aquilo que Santo Inácio de Antioquia disse na carta a São Policarpo. Ele fique firme como a bigorna ao ser batida. Está lá textualmente na carta de Santo Inácio de Antioquia. Então, certamente, o Anacleto era um homem muito culto, certamente ele tinha todas essas referências. O livro é recheado de citações, referências de autores. Realmente era um homem brilhante. E uma característica dele, interessante, é que ele citava até homens de caráter, muitas vezes, altamente questionáveis, como Napoleão, o Mussolini. Mas o que ele estava tentando fazer era justamente olhar para esses homens e pensar, poxa, esses caras não tinham a fé, esses caras não tinham os nossos valores e mesmo assim realizaram grandes coisas. Alguma coisa eles deveriam ter na sua personalidade que talvez possa nos inspirar. Não a parte imoral, não a parte ruim, né? Mas alguma coisa eles tinham, né? Para a qual talvez nós possamos olhar e buscar algum tipo de inspiração ou mesmo olhar para que nós possamos refletir por que eles fizeram essas coisas com ideais
tão questionáveis, tão execráveis, né? É um pouco isso, né? Não se trata aqui, obviamente, de endossar, até porque na época que ele escreveu, por exemplo, quando ele menciona ali de passagem Mussolini, a coisa nem tinha degringolado. Estamos aqui falando de década de 20, né? Então ele cita Rousseau, ele cita Homero, Platão, Shakespeare, uma gama enorme de pensadores, de atores, e ali ele vai tentando tirar reflexões seja de algum episódio da vida desses homens, seja do que eles escreveram, né? E aí, num dos principais capítulos do livro, chamado, logo depois desse, que é a chave de leitura, né, da imagem do forjador, chamado As Tuas Ferramentas, ele lista uma série de instrumentos que nós podemos, aquele que quer forjar-se a si mesmo, pode utilizar nesse processo. O primeiro instrumento que ele menciona é a procura de um mestre, de uma referência. Ele ressalta a importância do mestre, diz que, claro, um mestre que tenha qualidades, que tenha virtudes, né, ele vai elevar a pessoa que convive com ele. Ele vai inspirar a pessoa que convive com ele. Em seguida, ele fala do livro. Poucos têm consciência de que o livro é o óleo sagrado que deve alimentar todos os dias a lâmpada das nossas vidas para manter permanentemente aceso o nosso ideal. E esse é justamente nisso que eu tenho insistido tanto, né? Aqui um breve parênteses sobre leitura, sobre inteligência artificial. Né? Muitas pessoas já estão caindo nessa ilusão de que eu peço o GPT para resumir o livro para mim, para colocar ali os principais pontos. Ora, isso jamais se equivalerá à experiência mesma da leitura. Você ter contato com as palavras daquele autor, poder meditar sobre elas, absorver aquelas palavras e estabelecer conexões entre elas e outras coisas que você leu, coisas que você viveu. Então, por isso, Anacleto, óbvio, quando ele viveu, não tinha nem computador, né? Menos ainda inteligência artificial, mas ele enxergava, era uma coisa um tanto óbvia, né? Mas que hoje parece que está cada vez mais perdendo importância. A importância do livro, né? É menor ainda o número daqueles que sabem que o livro dá asas aos nossos pensamentos e corações e nos lança, com um estremecimento interior, à conquista do que é alto e inacessível. Um outro instrumento que ele menciona é a meditação. A meditação é outra das ferramentas do forjador de si mesmo. Este pensamento pode surpreender e talvez fazer rir aqueles que pensam que a meditação seja exclusiva para monges e eremitas. No entanto, apesar do que dita o pensamento comum, a meditação deve estar entre os recursos mais poderosos para a autoformação. Depois ele menciona a amizade. A amizade é outra das ferramentas aptas para obrar sobre o espírito. Seu conceito foi imortalizado na inspiração de muitos poetas. Homero faz da amizade de Aquiles e Patroclo o fio condutor da Ilíada. Tudo segue ou se detém em torno desses dois guerreiros que um dia se encontraram e quiseram unir com laços mais fortes que o sangue, sua sorte e os seus destinos. E depois ele fala sobre a ação como fator decisivo na formação. Esse ponto de vista carrega uma profunda verdade porque a ação exerce uma influência quase que despercebida, mas imensa e total sobre a integridade do nosso ser. Então, é um pouco isso que eu queria partilhar com vocês, incentivá-los a adquirir o livro. Né? Eu sempre deixo o link da nossa livraria aqui. Né? Quem acompanha o trabalho da Cristo Rei no Instagram sabe que eu não gosto de ficar usando essas técnicas manipulatórias, né? Como é que se diz? De marketing. O negócio é o papo reto, simples e direto. Olha, eu tenho uma editora, procuro montar um bom catálogo, creio que esse catálogo tem algum valor, sei da importância do bom livro
na minha vida, então eu acho que o bom livro pode também fazer diferença na sua vida, né? E se você tiver interesse em apoiar o meu trabalho, então entre lá, livrariacristorei.com, adquira Tu Serás Rei. Você pode dar de presente para um sacerdote, para o seu irmão, para a sua irmã, para os seus pais, para você mesmo. Enfim, é um livro cuja leitura é recomendada para todo aquele que não está satisfeito com aquilo que é hoje e que gostaria de, portanto, superar-se a si mesmo, melhorar, progredir, né? Eu gostaria de terminar aqui o vídeo, que já está se alongando demais, lendo o trecho aqui do Martírio e um breve comentário do padre Antônio Sáenz, que escreveu uma biografia do Anacleto. Então, estou lendo um trecho aqui do diálogo que ele teve com o carrasco dele, né? Ele disse, depois de uma tortura duríssima, disse o seguinte: General, eu te perdoo de coração. Muito em breve nos veremos diante do tribunal divino, e o mesmo juiz que me julgará será o teu juiz. Então, terás em mim um intercessor junto de Deus. E aí, antes de ser fuzilado, pela segunda vez, ele diz, pela segunda vez que as Américas ouçam este grito: eu morro, mas Deus não morre. Viva Cristo Rei! Estas palavras foram as palavras ditas por Gabriel García Moreno, presidente do Equador, que também foi assassinado, morto por ódio à fé. E do Anacleto González Flores, o padre Antônio Sáenz diz que ele ensinou com a palavra, com a vida e com o sangue. Isto é o martírio em seu sentido mais pleno, porque martírio significa testemunho, e há aqui um tríplice testemunho. O da palavra, pela confissão pública da fé. O da vida, pelas obras coerentes com o que se crê. E, finalmente, o do sangue, como expressão suprema da caridade e da fortaleza. Anacleto deu testemunho com a palavra. E em que grau? Com as obras. E com que abundância? Com o sangue e depois de que torturas? Ele é, portanto, um mártir no sentido pleno da palavra. Aqui o registro da sua viúva diante do seu corpo, né, no velório do Anacleto, e os 2 filhos. Então é isso, espero que você tenha gostado. Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda. Toda semana um vídeo novo, quarta-feira, ao meio-dia. Muito obrigado, até a próxima, fique com Deus.